Oi, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos ter uma aula para a turma de nono ano e o assunto que nós vamos tratar é um assunto ocorrido no século XIX, chamado a Era do Imperialismo. Isso decorre em função de que aqueles primeiros países que se industrializaram, e a gente sabe que foram fundamentalmente Inglaterra e França, no momento em que eles se industrializaram primeiro, eles foram ficando cada vez mais ricos antes dos outros. E a partir do momento em que a indústria deles foi crescendo e eles foram enriquecendo, o mercado interno deles foi ficando pequeno. Porque no processo da indústria, você precisa sempre estar expandindo. Então, no momento em que você começa com a sua pequena fábrica, você começa a vender para as pessoas ali da sua cidade. Mas a sua fábrica vai crescendo com o passar do tempo e você já precisa começar a vender os produtos para as cidades próximas à sua. Com o passar do tempo, e essas cidades também se esgotam, você acaba vendendo para o país inteiro. E assim vai se esgotando. E a partir do momento que a tua empresa vai crescendo, você vai precisando cada vez de mais consumidores, mas também vai precisando fazer mais produtos. E com isso você precisa de mais matéria-prima e de mais mão de obra. E se você puder comprar essa matéria-prima cada vez mais barato, e se você puder ter uma mão de obra cada vez mais barata, isso também acaba sendo um bom negócio para a sua indústria. Pensando dessa forma, é que alguns países europeus, inicialmente Inglaterra e França, e mais tarde um pouquinho vai chegar também a Alemanha, a Itália, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, e esses países então vão começar cada vez mais a precisar expandir os seus negócios. E nessa expansão vai haver conflitos. O primeiro passo desse conflito é o que a gente chama do neocolonialismo, onde essas nações industrializadas vão avançar sobre países da África e sobre países da Ásia, principalmente. No caso, mais tarde, os japoneses vão avançar também sobre países da Ásia e os Estados Unidos vão avançar sobre países da América. Esse processo ele vai durar basicamente o século XIX, entrando pelo século XX. Ele vai durar mais ou menos 100 anos. E esse período conhecido como neocolonização, neocolonial, esse período ele vai acabar por volta do final da Segunda Guerra Mundial. Porque vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra em tese entre os países que prezavam e que pregavam a liberdade e os países que pregavam um totalitarismo. Com o final da Segunda Guerra e a vitória dos países ditos democratas, virou um contrassenso um país que se dizia democrata, que se dizia a favor da liberdade, ter colônias. Então aquilo era já um incômodo. Além disso, no final da Segunda Guerra, vai surgir também uma nova força, que é a força do comunismo na União Soviética, e que também vai pressionar as nações capitalistas que se diziam democráticas a abandonar aquele processo de colonização. Então, esse período do meado do século XIX ao meado do século XX vai ficar conhecido, então, como a Era do Imperialismo. E é nesse momento em que vai acontecer aquilo que nós chamamos de Segunda Revolução Industrial, aonde a matéria-prima dessas indústrias ela deixa de ser o carvão, ela vai passar a ser o petróleo e também a eletricidade, e com isso as indústrias vão ficando cada vez mais capazes, mais potentes, e vão então aumentando a sua capacidade produtiva. Com isso, os países europeus, então, eles avançam sobre países africanos e asiáticos. E como é que se dá esse avanço? Se dá efetivamente através de conquista, através de dominação. Muitas vezes essa dominação era dominando o líder.
ia lá no grupo dirigente e fazia meio que um ultimátum, né? Fazia uma ameaça a esse grupo dirigente. Ou vocês passam a nos obedecer, ou a gente invade. Em geral, esses grupos acabavam entrando num acordo, esse grupo dirigente acabava entrando num acordo, então não precisava haver efetivamente uma dominação militar. Mas aonde isso não foi possível, as metrópoles efetivamente tomaram militarmente essas regiões. E qual era o interesse dos países europeus nessas regiões? Bom, primeiro, conseguiria mais consumidores, porque a população daquelas nações estariam subjugadas pela metrópole e, obviamente, seriam obrigados a comprar os produtos industrializados daquela metrópole. Segundo, conseguiria matérias-primas mais baratas, porque as metrópoles avançaram exatamente em países que possuíam riquezas naturais. E esses países, então, forneceriam essa matéria-prima a um preço mais barato e compraria os produtos industrializados num preço, obviamente, mais caro. Além disso, esses países tinham grandes populações. Com isso, a oferta de mão de obra aumentava. E, sendo assim, poderia-se pagar um salário ainda menor. Então, essas relações de poder e subserviência acabavam definindo a relação neocolonial. Um outro fator que vai acontecer durante esse período é que, da mesma maneira que as metrópoles conquistaram as suas colônias, no âmbito interno das metrópoles, vai haver também algumas relações não muito corretas entre as empresas. Um dos princípios do capitalismo é que haja concorrência, porque havendo concorrência, a tendência é que as empresas aprimorem os seus produtos para poderem vender mais, façam eles ficarem melhores e, ao mesmo tempo, em função da concorrência, os preços diminuam. Só que o empresário não tinha leis ainda, porque tudo era muito novo, o empresário percebe que, tendo concorrência, não era um bom negócio para ele. Seria um bom negócio para o consumidor, mas para o dono da fábrica, para o dono da indústria, não seria uma boa esse tipo de concorrência entre eles. Então, eles vão criar artifícios para evitar essa concorrência. Eles vão, por exemplo, fazer uma combinação de preços. Seria uma primeira situação. Vamos supor que a pessoa é dona de um posto de gasolina e ele, então, ao invés de fazer concorrência com os outros postos de gasolina ali da sua região, ele chama todo mundo para uma reunião e eles decidem, então, que todos cobrarão o mesmo preço. Isso é uma prática que existe, mas que hoje é contra a lei. Hoje existem leis que proíbem esse tipo de combinação de preços. Uma outra maneira é se eu tenho uma empresa, por exemplo, de chocolates, eu tenho uma fábrica de chocolates, e existem outras fábricas de chocolate que fazem concorrência comigo. Eu vou lá, então, eu sou mais forte, por alguma razão o meu produto vende mais, mas mesmo assim eu perco venda por conta das outras fábricas menores do que a minha. O que eu faço então? Eu vou lá e compro aquelas fábricas. Eu ofereço um bom dinheiro para os donos das fábricas e os donos das fábricas, então, me vendem as fábricas deles. Com isso, eu acabo com a concorrência. Uma outra maneira de eu conseguir eliminar a concorrência é que, se eu tenho uma fábrica mais forte do que o meu concorrente, eu começo a vender o meu produto com um preço aonde durante um tempo eu consigo sobreviver tendo prejuízo. Então, eu vou vender o meu produto que eu deveria vender por R$5, eu vou vender de propósito por 3. E com isso,
o meu concorrente que vende por 5 e ele não quer ter prejuízo, ele não pode ter prejuízo, e eu posso porque eu sou muito grande, então eu tenho fôlego para aguentar durante 1 ano, durante 2 anos que sejam, eu vendendo com prejuízo, e aí com isso, com essa concorrência desleal, porque eu estou vendendo sem obter lucro, e a prática do capitalismo não contempla que você venda sem ter lucro, mas eu estou vendendo tendo prejuízo no intuito de matar o meu concorrente. Quando o meu concorrente, então, ele quebra porque ele não consegue vender mais, eu vou lá, ou eu não compro e deixo ele se quebrar sozinho, ou mais interessante ainda, eu vou lá e ofereço um dinheirinho qualquer para ele e pego a fábrica dele para mim. E aí, a partir do momento em que eu quebrei o meu concorrente e que eu estava vendendo com prejuízo a R$3, quando o preço justo deveria ser 5, eu agora que estou sozinho, vou recuperar o meu prejuízo e vou vender a 7, porque agora só eu vendo. Isso também hoje é considerado crime, mas na época não era. Uma outra estratégia que as empresas vão fazer também é que eu não quebro empresa nenhuma, mas eu compro todas elas e monto uma empresa que administra todas elas. Então eu tenho uma empresa que fica acima só cuidando da administração. E com isso eu otimizo todas aquelas fábricas que eu tenho abaixo de mim. Então, por exemplo, se uma fábrica produz borracha e eu tenho uma outra fábrica que produz sapato, eu já peço que aquela fábrica que produz borracha faça a sola do sapato da outra fábrica. E com isso, todas elas são minhas e eu otimizo, eu faço que cada uma renda o máximo que possa render. Com isso também, eu diminuo os meus custos e elimino a concorrência, porque as empresas acabam sendo pertencentes todas a uma mesma empresa. A gente chama isso de uma holding, aquela empresa que controla todas as outras. Dessas práticas todas que eu acabei de falar com vocês, a única que não é considerada crime é a holding, porque as outras, que é o dumping, o lobby, o acerto de preços, isso tudo está hoje como crime contra a economia. Quando você faz esse arranjo entre preços, como os postos de gasolina de vez em quando costumam fazer, a gente chama isso de cartel. O cartel formou um cartel para combinar preços. Quando eu compro, por exemplo, eu tenho uma fábrica de chocolate e eu compro todas as fábricas de chocolates que tem naquele país, todas elas ficam na mão do mesmo dono, eu estou criando então aquilo que a gente chama de trust. Em inglês a gente fala trust, mas se escreve em português trust. Então nós temos essas 3 maneiras de burlar a legislação: o trust, o cartel e a holding. A holding não ficou fora da lei, porque ela tem algumas diferenças, porque como ela compra empresas de negócios diferentes, de produtos diferentes, a holding permite que exista concorrência com empresas menores, mas elas continuam efetivamente existindo. Bom, uma outra coisa que a gente precisa perceber é o desenvolvimento do capitalismo. Ele primeiro começa lá no início, no finalzinho da Idade Média, início da Era Moderna. O capitalismo começa baseado nas relações de comércio. Então, aquele cara que começou como feirante, depois ele se tornou um lojista, e a loja dele foi crescendo e ele foi ficando rico com o comércio. Mas para ele ter produtos, para poder vender esses produtos, ele precisava de alguém que fabricasse. Com o passar do tempo, esse comerciante que já tinha dinheiro, ele também, com esse dinheiro, com esse capital acumulado, ele também monta a indústria. Então, ele passa a controlar não apenas o comércio, mas também a indústria. Só que para montar a indústria precisa de dinheiro.
O primeiro dinheiro foi o que ele ganhou com o comércio, mas ele quis crescer com a indústria. O capitalismo ele nunca está satisfeito com o ponto em que chega, ele sempre precisa crescer mais. Então vai chegar uma hora que esse capitalista, que esse dono da indústria, ele vai precisar expandir, ele não vai ter dinheiro para expandir. Então ele vai precisar pegar dinheiro no banco. Alguns deles, percebendo isso, e obviamente os mais ricos, além de terem o comércio e além de terem a indústria, vão passar a querer ter também o banco. Então, com isso, esse capitalista que a gente chama genericamente de burguês, ele acaba controlando os 3 setores produtivos: o setor do comércio, o setor da indústria e o setor financeiro. Como a indústria dele precisa também de matéria-prima, ele acaba também comprando as fazendas, ou pelo menos controlando essa produção de matérias-primas. Porque não esqueça, o fazendeiro também precisa de empréstimo para poder financiar a sua safra. Quando o fazendeiro vem pedir dinheiro no banco, na verdade está pedindo dinheiro para o mesmo grupo de empresários. E assim, o capitalismo, através dessas etapas, primeiro a etapa comercial, depois a etapa industrial e depois a etapa financeira, o burguês controlou o mundo todo, como a gente vê hoje em dia, todos os países, hoje praticamente sem exceção, todos os países governados pela burguesia, por essas pessoas com muito dinheiro. Bom, esse é um aspecto que a gente pode considerar um aspecto negativo, porque se criou oligopólios, se criou grupos que dominam a economia no mundo. Mas o capitalismo, como tudo na vida, não tem só o seu lado negativo. Ele também vai trazer alguns benefícios. A grande virtude do capitalismo é o desenvolvimento tecnológico. Porque em busca da riqueza, em busca do lucro, esses empresários eles vão querer desenvolver cada vez mais tecnologia na busca de novos lucros. Então, com isso, vão surgir determinados equipamentos que ajudam e ajudavam no processo industrial, no processo comercial, mas acabavam também, de certa maneira, ajudando as pessoas em geral. Um dos primeiros inventos foi a máquina de escrever. Máquina de escrever, que é um equipamento hoje que já está obsoleto, ninguém usa mais a máquina de escrever, porque nós substituímos a máquina de escrever pelo nosso computador, pelo nosso teclado no computador. Então, aquilo que nós tínhamos que fazer de maneira mecânica, que era uma máquina de escrever, hoje a gente faz de uma maneira digital. Vou tentar mostrar para vocês aqui no nosso livro a imagem de uma máquina de escrever. Bem antiga, por sinal, porque a própria máquina de escrever ela vai evoluir e vai chegar ao ponto dessa máquina de escrever ser eletrônica também. Mas, de qualquer maneira, ela tinha umas hastezinhas ou uma bola cheia de letrinhas que marcava no papel. Qual era a desvantagem da máquina de escrever? É que quando você errava, você acabava tendo que fazer toda a digitação novamente. Depois inventaram lá um produtozinho, que vocês até usam muito hoje nas aulas, que é o branquinho, né? Aquele líquido que você coloca em cima da letra. Então, isso já foi bem no final do processo da máquina de escrever. Mas, mesmo assim, era muito mais complicado do que hoje em dia o computador. É interessante que quando a gente pega assim, uns novinhos iguais a vocês, e que ficam na frente de uma máquina de escrever, por acaso, e na hora em que a gente digita na máquina de escrever, que a gente nem chamava digitar, a gente chamava que a gente teclava, né, porque batia a tecla da máquina de escrever, hoje vocês olham e falam assim, nossa, ela já imprime direto. Vocês até acham engraçado, porque conforme a gente ia batendo, as hastes já iam imprimindo no papel. Mas tinha aquele problema, se você errasse, ou se você mudasse de ideia, a coisa já estava ali definida, já estaria escrita. É claro que os teclados de hoje em dia são muito mais dinâmicos e muito mais fáceis de serem trabalhados. Uma outra inovação muito importante também desse período foram as estradas de ferro, os trens.
os trens para transportar, obviamente, cargas e pessoas. Esses trens, inicialmente, eram movidos a lenha, era locomotiva a vapor, então se queimava a lenha. Depois vai se utilizar o carvão mineral, e com isso a potência da locomotiva já vai aumentar. A potência de uma locomotiva a carvão mineral ela já vai ser mais rápida do que a potência vai ser maior, e com isso a locomotiva mais rápida do que com a lenha vegetal, com carvão vegetal. Depois do carvão mineral, que aí é uma pedra, né? Na verdade, um minério. Depois do carvão mineral, nós vamos ter o advento da eletricidade, dos trens elétricos. E, por último, o trem a petróleo, que ainda até hoje é o combustível que dá a maior potência e custo-benefício para os trens. Então, o capitalismo vai trazer também, a era industrial vai trazer também esse desenvolvimento na área dos transportes relativo aos trens. Quando a gente fala dos trens, a gente também está falando dos navios, porque os navios também irão se desenvolver e ficando cada vez mais rápidos e maiores, também para carregar cargas, mercadorias. Em paralelo virá o automóvel, junto a isso virá o ar-condicionado, a geladeira, todos esses equipamentos, os frigoríficos, né? Todos esses equipamentos de conforto que a gente tem hoje, a luz elétrica e por aí vai. Todos esses equipamentos que a gente tem hoje, eles foram inicialmente pensados para desenvolvimento da indústria. Depois que eles atendiam às necessidades da indústria, o industrial percebia: um ar-condicionado é bom porque o meu operário trabalha com mais conforto e com isso ele produz mais. Mas depois que ele instalou um ar-condicionado numa indústria e o operário efetivamente produziu mais, ele falou assim: mas dá para eu ganhar dinheiro também com ar-condicionado para a casa das pessoas. E aí então ele passou a produzir ar-condicionado doméstico. E é assim que a coisa vai. Mesma coisa o trem, que pôde depois servir de trem de passageiro, trem para turismo, o automóvel, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que primeiro atendeu à indústria, depois passou a atender as pessoas em geral. O que é importante a gente observar, para a gente concluindo essa nossa conversa de hoje, é que o processo industrial ele traz uma riqueza material. O mundo vai ficando mais rico com o passar do tempo, porque vai se produzindo mais coisas, mas em compensação, essa riqueza ela fica concentrada na mão de poucos, porque ela fica concentrada na mão de quem domina o dinheiro, de quem detém o capital. Porque os operários que trabalham na fábrica, eles ganham salário. Por melhor que fosse o salário, e em geral não é, mas por melhor que fosse, seria sempre o salário. E o dono do capital, ele fica com o lucro. O que isso representa? Quanto mais a minha fábrica vende, mais o operário trabalha. Ele, mesmo trabalhando mais, ganha o mesmo salário. E eu, com a minha fábrica trabalhando, se eu sou o dono dela, quanto mais a minha fábrica vende, mais lucro me dá, mais dinheiro fica para mim. Se houvesse uma concepção um pouco mais humanística desse processo, quanto mais a fábrica vendesse, maior parte do lucro eu também distribuía para os meus operários. Algumas poucas empresas fazem isso. Hoje a gente já tem, começando em alguns setores, essa ideia de se distribuir os lucros pelos seus operários. Mas aqui, nessa época que nós estamos estudando, no século XIX, essa hipótese não existia. Muito pelo contrário, aqui não tinha nem legislação trabalhista. As pessoas trabalhavam o máximo que podiam porque elas ganhavam por hora. Então, ele até poderia trabalhar só 8 horas, mas ele ia ganhar muito pouco. Então, ele acabava sendo obrigado a trabalhar 12, a trabalhar 16, a trabalhar 18 horas por dia. Com o tempo, tudo isso vai ser fruto de discussões e vai começar, então, a haver legislações
para conter isso. Mas no início não tinha lei nenhuma, a exploração era grande, tá? Então, o que eu estava comentando, por um lado, nós tivemos sim um desenvolvimento material no mundo, com muitos produtos, com mais conforto, porém, esses produtos e esses confortos não eram usufruídos pela maioria. Essa é uma questão que vai acabar dando problema mais adiante, nós vamos estudar isso mais adiante. Nesse momento, então, desse crescimento do imperialismo, desses países começando a dominar o restante do mundo, disso aí também vai surgir conflitos. Por quê? Porque Inglaterra e França partiram na frente. A industrialização nesses dois países, essa industrialização ela se deu primeiro na Inglaterra e logo depois na França. Só bem mais tarde, um século depois, é que a Alemanha e a Itália vão se unificar enquanto países, não é unificar a Itália com a Alemanha, não. A Alemanha vai se formar enquanto Alemanha e a Itália vai se formar enquanto Itália, porque esses países não existiam até o meado do século XIX. Eles vão se unificar, cada um em si, mas vão chegar atrasados nessa competição com Inglaterra e França. E isso, obviamente, vai causar atrito na Europa, porque a disputa por os novos mercados ela é pesada, e eles vão acabar, no futuro, se encarando numa Primeira Guerra Mundial. Então, a gente percebe que esse crescimento do capitalismo, essa disputa enlouquecida por novos mercados, vai chegar uma hora onde esses países industrializados vão se chocar. Mas antes disso, eles vão invadir a África, eles vão invadir a Ásia, as indústrias deles vão crescendo cada vez mais, mas Inglaterra e França vão crescer mais do que os outros. E os outros, então, vão reclamar. Tá? Então, nós vamos hoje ficando por aqui e dentro de alguns dias a gente continua com uma outra aula. Um abraço, então, para todos. Se cuidem. Tchau, tchau.